uma farmácia no quintal. Você já pensou em ter uma horta medicinal em casa? Então, arregace as mangas e mãos à terra. Vou mostrar para vocês a importância de ter uma horta medicinal em casa. E por que ter uma horta medicinal? Primeiro que ter o seu remédio na horta é muito importante. E as plantas agem igual aos remédios que compra na farmácia. Tem umas plantas que são mais eficazes do que os remédios que compra na farmácia. Há plantas que têm um efeito mais rápido. Esse é um dos motivos que você deve considerar para ter uma horta no quintal. As pessoas esqueceram o valor de uma horta medicinal. É mais fácil ir à farmácia e comprar uma pílula para, às vezes, apenas abrandar o problema, não vai nem resolver. O uso de plantas medicinais em 1940, 1950 era muito ativo, mas depois dessas décadas surgiram muitos medicamentos. Mas esses medicamentos, eles são sintéticos. É importante, é fácil a praticidade. Isso levou as pessoas a abandonar o hábito de cultivar no quintal as plantas medicinais. Só que esse entusiasmo faz com que as pessoas deixem de considerar o alto índice de efeitos colaterais que esses medicamentos, que estão facilmente disponíveis nas farmácias, causam à saúde. Você toma um medicamento para controlar uma azia, que é apenas para controlar, não resolver, porque a azia, obviamente, tem fatores que fazem ela ocorrer. E se não agir nos fatores e resolver, a azia permanentemente vai ficar ocorrendo na vida. E outros problemas que vão ocorrer sempre se o fator causador não for resolvido. E qual é o propósito de ter uma horta no quintal? Bom, primeiro você tem o propósito de plantar para atender às necessidades suas, às necessidades de sua família. Sem contar que o excedente, porque a erva produz bastante, então vai sobrar um pouco, que você vai consumir toda. Esse excedente você pode vender para a vizinhança. Mas vender? Posso doar? Bom, se quer doar, tudo bem. Mas eu acho que vender, porque assim o motivo é ele ter a responsabilidade de produzir também. E outro motivo de por que vender? Para você cobrir os custos com água e adubo. A planta ela precisa ser alimentada com adubo, com troca de terras, elementos que mantenha essa terra produzindo. Então isso é custo. O motivo, essas ervas vão ajudar em vários problemas de saúde. Então esse é o propósito de você ter a erva, atender às necessidades da família, ajudar nos problemas de saúde e contando com a possibilidade do excedente que você produziu, você vender para as pessoas, para manutenção desta horta. As receitas mais relevantes de plantas medicinais é importante porque você vai aprender a fazer, vai aprender sobre aquelas ervas que está plantando e assim você não vai cometer erros. Colher a planta, usar da forma correta, a quantidade certa. A vantagem vai ter plantas que também vai dar aroma, sabor a um alimento, além de aroma, sabor, vai ter vitaminas, minerais e fitossubstâncias que agem na prevenção de doenças e também ajudam a curar doenças. E a variedade, tendo variedade, saber fazer uso. Como eu tenho aqui no canal vídeos onde eu mostro a importância de fazer barras de gelo com ervas, colocar ervas na sobremesa para enriquecer a sobremesa de sabor e de elementos ativos. E assim também aumentar o potencial para ajudar melhor na solução de um problema de saúde. Tem a possibilidade de acrescentar ervas nos sucos, porque o suco de fruta, e se você acrescenta uma erva que além de melhorar o sabor daquele suco, vem trazer elementos fundamentais, também é importante. E você tendo a erva, vai lá colher verdinha na hora,
e colocar, é muito mais agradável. Você também pode ir colhendo as folhas, ou aquelas que vai usar a flor ou semente, colhendo, desidratando e guardando. Faz o seu armário de ervas medicinais. Porque na época que aquela erva não estiver produzindo, porque tem erva que tem época que entra num período de dormência. Então, você tem que colher as sementes para novamente plantar. Então, tudo isso é algo que você vai fazer para continuar guardando essas plantas para no momento que ela não estiver produzindo, guardada para essa fase. E quais ervas são apropriadas numa horta? São várias ervas, como aqui na foto desse vídeo, apresenta aqui várias plantas que estão juntas. E outras podem ser plantadas, não só apenas essas que mostra na imagem. Muitas plantas podem. Eu oriento sempre a escolher as plantas que vão ter uso frequente. Não que você não possa plantar ali uma que você não usa frequente, mas escolher as que vão ser úteis durante o ano todo, que vai fazer bem, poder usar como alimento ou na forma de chá. O ideal é escolher as ervas que vão ser úteis para necessidades da própria família. Como eu disse, que as pessoas esqueceram de plantar, de ter as ervas, porque antigamente, na Idade Média, as pessoas tinham seu jardim medicinal. Cada terreno camponês era rico em uma variedade de plantas com propriedades medicinais. E cada família camponesa tinha suas plantas para fazer pomadas, para fazer chá, para usar no alimento. Isso era muito importante. Essas receitas foram passadas de geração em geração, foram melhoradas. Então ela ficou como uma informação para nós, para mostrar que podemos e devemos voltar a esse tempo dos nossos ancestrais e também ter o uso novamente das plantas. Me surpreendi quando estava dando consultoria na saúde do membro de uma família e eles moradores de um sítio. Para o tratamento dele eu escolhi 3 plantas e orientei. Falei, essas plantas vocês devem ter em casa, porque afinal vocês moram em sítio. Não, não temos. Quando eles disseram que não tinham essas plantas básicas, eu fiquei chateada. Pensar quanto essa propaganda de medicamento, propaganda de tratamentos, fez com que as pessoas se afastassem do cultivo, abandonassem totalmente. Porque uma pessoa morar num sítio e não ter aquelas plantas básicas, eu fiquei assim preocupada. E a intenção é mostrar para as pessoas que é importante ter. Minha avó tinha uma horta de mais de 2.000 metros quadrados de plantas. Plantas importantes, ali ela só plantava plantas de uso necessário no dia a dia. Eu trago isso no meu entender como algo que deve dar continuidade. Não só pelo fato de minha avó ter usado. Minha avó usava porque estava distante a praticamente 200 quilômetros do atendimento médico e o que tinha de remédio era as plantas. E as farmácias naquela época também tinham muito menos remédio disponível. Então tinha que usar as plantas. Hoje você vai dizer, mas e eu que tenho uma farmácia na porta de casa? Por que eu vou plantar? Bom, você tem uma farmácia, mas eu já disse no início que há plantas que são mais eficazes que alguns remédios na farmácia. E há remédios na farmácia que não solucionam, ao passo que a planta soluciona aquela doença, aquele problema ou aquilo que está causando. Mesmo que tenha possibilidade de tratar na melhor clínica do mundo, pode optar por também, simultaneamente, aos melhores tratamentos do mundo, usar as ervas, porque vai contribuir para evitar que o problema se agrave, para ajudar na cura mais rápida, como, por exemplo, precisa de uma cicatrização. As ervas que vão melhorar
o potencial do corpo de se regenerar daquela lesão que ele vai sofrer, que é uma lesão cirúrgica. Vai ajudar a cicatrizar rápido. Passou o pós-cirúrgico, aquela primeiro 24 horas que tem muito medicamento em uso ainda tem muito efeito da anestesia, já começa a colocar algumas ervas nas refeições para ajudar na cicatrização. Então é essa a importância da planta. Então não importa, eu tenho o melhor tratamento do mundo, tenho a melhor clínica, sou acompanhado por um excelente médico, tudo bem, ótimo, mas as plantas vêm ajudar a melhorar esse teu tratamento. Então por isso que ter uma horta em casa é importante. Mas aqui tem tanta loja que vende produtos naturais, até no mercado já vende erva. Sim, ótimo, que tem. Mas se você pode também ter um produto e que você mesmo cuida, que você seguir os critérios de higiene, os critérios de aproveitar as folhas que estão saudáveis, rejeitar aquelas que estão rasuradas ou que sofreram a ação do tempo ou de um inseto. Então é a forma de saber que você produziu um produto com bastante qualidade, guardou bem num vidro, preservou o aroma. Tudo isso é a vantagem de ter uma horta em casa. E muitas plantas, no meu site, no tiachica.com, eu oriento lá onde eu falo de farmácia no quintal e ter o seu pronto-socorro em casa, as ervas que podem socorrer num momento que você tem um problema de saúde, sem contar isso que eu já citei, a vantagem repor elementos importantes como vitaminas e minerais e as fitossubstâncias que estão presentes nas ervas que vão ajudar a evitar o agravamento de uma doença, como por exemplo uma erva que venha repor ferro, ajudar a evitar que você tenha uma anemia. E não só o ferro, como outros elementos importantes estão nas ervas medicinais também. Elas não são apenas um chazinho comum, sem contar a possibilidade de ajudar a evitar elementos que acumulam no nosso corpo. E esses elementos, ao acumular, vão trazer doenças. E as ervas são muito ativas nisso. Por isso que há uma vantagem muito grande de ter uma horta. E por que ter? E como escolher as ervas certas e plantar? O funcho, por exemplo, o endro. O endro era considerado o segredo das babás britânicas, onde elas tinham sempre as porçõezinhas de endro guardado para fazer um chazinho e dar para os bebês para evitar a cólica. E o funcho muito utilizado para evitar a cólica do adulto. E é uma planta que ninguém tem mais no quintal. Tem no local para comprar, no comércio? Tem, ótimo. Mas se você tem a possibilidade de ter em casa, procure ter, que vale a pena. Era esse o recadinho por hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe com amigos e familiares. E se achou que o canal fala de assunto que é relevante para você, pode se inscrever no canal e também dar um like para que seja reconhecido como conteúdo relevante. O site Tia Chica e também o canal Tia Chica fala sempre de assuntos relevantes para a humanidade. Traz informações muito importantes. Já tive pessoas que deu relato de que solucionou um problema a partir de uma informação que pegou no site Tia Chica. Uma outra relatou resolver um problema que causava muita dor e é uma doença considerada rara e que também não tem medicamentos eficazes para o problema. E ao pegar a orientação de um suco que eu falei num vídeo aqui no canal, passou a fazer uso e ela mandou um e-mail para mim dizendo que já estava há quase um ano sem ter as dores que tinha. O suco começou a ajudar ela na dor e não havia medicamento que fosse efetivo para aquela dor que ela sentia. Então isso é valioso e por esse motivo eu acho que já justifica que deve ser compartilhado o site e também o canal. Espero que vocês continuem prestigiando o canal
e ajudando nessa divulgação, porque outras pessoas, assim como essa jovem relatou, podem também solucionar problemas que estavam incomodando há anos. Peço desculpa que o áudio tem suas deficiências. Até o próximo vídeo.